perfurou Jesus. Pois é. Então, quem tomasse posse da lança, sabendo operar a parte oculta, teria força sobre o cristianismo para derrotar o cristianismo, né? Então a pergunta é, será que o anticristo vai usar essa lança para tentar destruir a na igreja? última batalha, né? Tem essa teoria. Agora... E o Santo Graal, qual que é a parada? O Graal, dentro dessa simbologia meio alquímica, né? Seria o segredo para a vida eterna, né? Ah, é? É, da longevidade. No Indiana Jones é meio assim, né? Pois é. E no Código da Vinci ele dá uma outra leitura porque seria o Santo Graal, né? É, o Santo Graal seria... Maria Madalena? Maria Madalena, que acho que o útero dela seria o Santo Graal e ela gerou os descendentes de Cristo, né? O que é meio problemático, né? Merovingios, É meio problemático porque acho que propositalmente Cristo nunca gerou um filho porque o filho seria endeusado, né? Pois é. Então é uma questão. Sem falar que pela doutrina judaica, o cordeiro que é sacrificado é um cordeiro que nunca cruzou, né? Nunca teve uma relação. Então Jesus, como cordeiro de Deus, ele teria que estar virgem ali, né? Pois é. Vamos então para o Papa, né? Vaticano. Foi semana passada, né? Foi, dia 8. Dia 8? Dia 8 saiu o resultado. Dia 7 eu dei a letra, né? Então, como que... Baseado em que você acertou a escolha do Papa? Tem um vídeo no meu canal, quem quiser assistir. Anterior à escolha? Depois, se você quiser passar aí e pedir pra galera mostrar, que nego não acredita. É 1 minuto o vídeo, 40 segundos, é bem curtinho. Tá no meu canal lá, Daniel Lopes Preview, tal, que seria o primeiro Papa norte-americano. Eu não dei um chute, nem recebi uma revelação de Deus. Eu construí um raciocínio. E o raciocínio é meio simples. Meio geopolítico ou não? Geopolítico total, raciocínio simples, assim. E eu só tive esse insight quando eu fui dormir dia 6. Tá. Porque antes eu tava achando que a gente ia ter de volta um Papa italiano. Eu também tava apostando nisso. Eu falei, cara, tem que ser um italiano. Tá mais de 40 anos sem ter um Papa italiano. Então tá complicado. Aí eu fui dormir dia 6, cara. Eu falei, peraí, tem coisa aqui. Por quê? Quando João Paulo II chegou ao poder, ou foi, né, alçado ao trono, ele surge num momento específico, porque o grande desafio para a igreja naquela época era o avanço do comunismo soviético. A gente está falando de 1978. Inclusive, 1978 é o famoso ano dos 3 papas, né? Por quê? Porque morreu um papa e entrou o João Paulo I. O João Paulo I ficou só 33 dias e morreu. Alguns dizem que teve conspiração, que enterraram o corpo dele rápido demais, não deixaram exumar para fazer exame. Muito estranho. Você tem o primeiro papa que já estava no poder, morreu. Aí entrou o João Paulo I, morreu, e depois entrou o João Paulo II. A gente está falando de 1978, que é o ano dos 3 papas, né? Então, por que eles escolheram um papa... Depois de tantos italianos escolheram um papa polonês? Porque a Polônia era um país que fazia parte da União Soviética. Então eles escolhem o cara certo. E muito católico, né? Católico também. Então, para fazer frente ao perigo soviético, escolheram um cara de dentro da União Soviética, né? Faz sentido. E para ajudar a derrubar a União Soviética também, né? A gente sabe que em 1990 lá, 89, 90 cai o Muro de Berlim, a União Soviética acaba e tal. Então, é claro que, em tese, o Papa polonês ajudou a vencer, né? Isso ajudou a igreja a vencer esse perigo da Rússia, da União Soviética comunista. Então, era o cara certo na hora certa. Aí, depois de João Paulo II, a gente sabe que vem o Joseph Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI, que é um alemão. Aí você fala, o que tem a ver um alemão? Não tem nada a ver, porque o Ratzinger, ele continua o trabalho de João Paulo I. Ratzinger, ele tinha um apelido que era o Bulldog, ou o Bulldog não, Rottweiler, que é cachorro alemão, né? O Rottweiler de João Paulo II. Porque a gente não pode esquecer que Joseph Ratzinger, ele era o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. O que é isso? Tribunal do Santo Ofício, Inquisição. O Bento XVI, que depois, né, Papa Bento XVI, ele combateu vários padres que tinham linha assim mais comunista, ou marxista, esquerdista. O próprio Frei Beto, brasileiro, foi silenciado por ele. Ele recebeu uma punição de ficar 1 ano sem poder pregar e sem dar aula, né? Lembrando o Frei Beto franciscano. E depois o Frei Beto, ele decidiu sair da igreja, né? Ele não foi excomungado pelo Bento XVI, mas ele foi silenciado. Então ele continuou um trabalho anticomunista. Você assistiu 2 Papas? Pô, não assisti, cara.
Pior que eu me organizei, eu falei, eu preciso assistir o Dois Papas antes de gravar com o Vilela. Eu assisti ontem e tem essa discussão. Mostra um pouco essa tensão ali, né? De progressista, conservador, né? Tanto que ele, no começo do filme, ele e o Papa Francisco meio que não se bicam. Não se dão bem ali. São linhas totalmente diferentes. É, totalmente diferente. Então, aí o que acontece? Pô, você tem um Papa que entra em 78... Depois você tem o outro, que eu acho que é 2005, se eu não estou enganado. Pô, mudou o mundo. O mundo tem é outro. nada a ver, não tem mais União Soviética. Né? Alguns ainda falam que o comunismo é um perigo, mas para a igreja já não é. Muito pelo contrário, a gente tem um aumento muito grande de uma ala progressista da igreja, principalmente no colégio de cardeais. Então, assim, o Bento XVI, continuar o trabalho de João Paulo II numa pegada anticomunista, ficou anacrônico. Não era uma coisa mais conveniente, principalmente para essa maioria progressista do Colégio de Cardeais, que tem grupos ali considerados até meio secretos, como era a máfia de Saint Gallen. Saint Gallen, ou São Galo, é uma região na Suíça onde os progressistas, os cardeais progressistas se reuniam para montar os planos para eles chegarem ao poder. Então, o que acontece? Bento XVI, ele está continuando o trabalho de João Paulo II, mas ele vai cada vez mais perdendo o apoio dentro do Vaticano e os caras não querem mais um conservador. Então, o que acontece? Dizem, aí tem algumas histórias, que... Dizem não, né? Porque vamos no que é real, no que é documentado. Começa a sair um monte de escândalo. E dizem que esses escândalos foram propositalmente liberados para desgastar a imagem do Bento XVI. Vatilix. Teve o Wikileaks, depois teve o Vatilix. Um vazamento. Um monte de documento comprometedor do Vaticano e colocando tudo na conta do Bento XVI. Por exemplo, questões financeiras, mau uso do dinheiro dos fiéis, questões de abuso também, que ele teria acobertado. Então foram botando um monte de capivara na conta dele. E ele foi se desgastando até o momento que a versão oficial... no início de 2013, ele fala que ele estava muito cansado e tal, mas alguns livros e alguns vaticanistas dizem que botaram ele numa sinuca. Falaram, ou você sai ou a gente bota o resto dos documentos, você vai acabar até podendo ir pra cadeia. Caramba. Você pode imaginar um papa ir pra cadeia, é um negócio surreal, né? Mas você fala, quem quer prender ele? O próprio Vaticano tem um sistema ali de polícia, né, de justiça. Então, parece que ele tomou esse checkmate e falou, ok, eu saio então. Aí ele sai, o plano dessa máfia de Saint Gallen e dos jesuítas também se concretiza, porque, aí voltando ao meu raciocínio, qual é o cenário de Bento XVI, de Francisco? A gente está falando 2012, 2013. O que acontece? A América Latina tem cerca de 40% dos católicos do mundo. É a maior concentração de católicos do planeta. Quase metade está na América Latina. Só que desde os anos 70, um aumento muito grande das igrejas evangélicas. Puxando membros, né? Tirando membros de dentro da igreja católica. Então, o problema já é diferente. O perigo para a igreja, ou o problema a ser resolvido, não é mais o comunismo soviético. Agora é a perda de membros no local onde eles tinham a hegemonia. Então, não é por outro motivo que surge o primeiro Papa sul-americano. Sul-americano por quê? Para fazer essa frente. Primeiro grande evento que o Papa Francisco faz é a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Primeira viagem internacional dele, primeiro grande evento. Para quê? Para dar uma aquecida, uma animada nos católicos jovens, para ver se eles param de perder tantos membros, né? E além disso, primeiro Papa jesuíta da história, o que é uma questão, assim, para quem conhece um pouco a história da igreja, é uma questão muito sensível, porque os jesuítas, eles se tornaram um perigo tão grande para a igreja que em 1773 o Papa da época deletou a Companhia de Jesus. Eles foram tornados ilegais. Então os jesuítas há muitos anos eram vistos como uma ordem poderosa demais, trazia perigo e uma ordem que deveria ser lidada com muita cautela. Se eu não estou enganado, no ano de 1815 eles voltam à legalidade e então nunca havia se imaginado a possibilidade de um Papa jesuíta, já que é uma ordem que chegou a ser descredenciada pela igreja. Agora, tem um outro lado que tem a ver com o contexto da época. A gente está falando 2012, 2013. Se o problema é o aumento dos evangélicos e a diminuição dos católicos, na região onde eles eram hegemônicos, na região com o maior número de católicos do mundo, América do Sul ou América Latina, o jesuíta ele tem habilidades
muito adequadas. Por quê? A gente não pode esquecer que os jesuítas foram criados no contexto da Contra-Reforma. 1517, Martinho Lutero faz a reforma protestante lá, tem esse racha na igreja, surge o protestantismo, e aí a igreja reúne um concílio chamado Concílio de Trento, e nesse concílio eles montam a resposta a esse problema do protestantismo. Então como é que a gente resolve isso? Porque se isso continuar do jeito que está, a gente vai perder todos os membros para o protestantismo. Então eles criam, dentro do contexto da Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, com um cara chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, com uma bagagem militar que ele tinha, criou essa ordem praticamente militarizada, que é a ordem dos jesuítas, para conter o avanço dos evangélicos no mundo, ou dos protestantes, né? Então, o Papa Francisco, assim como João Paulo II, em 1978, o Papa Francisco, em 2013, ele é o cara certo na hora certa, porque ele é o primeiro Papa latino-americano para resolver esse problema da perda de membros, e ele é o primeiro Papa jesuíta, porque os jesuítas, a sua missão original é combater os protestantes. Então você mata dois coelhos com a cajadada só. E aí o que acontece? Papa Francisco, a gente chega agora no ano de 2025. Mas o direcionamento dele, o pensamento dele mais progressista totalmente ajudou? Progressista. Mas ajudou isso na escolha ou não? Ou é irrelevante? Ajuda porque a ala progressista queria mudar essa história que estava já desde 78. 78 botaram um cara anticomunista. Mas isso foi se progredindo até 2013, pô. Os caras, não aguento mais. A ala progressista falou, vamos mudar isso aí, tem que ter um progressista lá. Então, ele, obviamente, totalmente da linha progressista, e vira um problema. Por quê? Um problema para os conservadores. Porque o Papa Francisco, ele inflou o colégio de cardeais com nomeados dele. Nessa gestão de 2013 a 2025, o Papa Francisco nomeou 108 cardeais. Imagine, o colégio dos cardeais, os cardeais aptos a votar, 133 cardeais. Dos 133, 108 eram progressistas indicados pelo Francisco. Pois é. É óbvio que o Francisco só indicou progressista ou moderado progressista. Então você tinha os progressistas que já estavam lá, mais os 108 que ele colocou. Então a chance de você ter um papa conservador era mínima. Só que eu comecei a pensar, cara, qual o cenário de hoje? Não é o perigo do comunismo e não é tanto o perigo de, estamos perdendo membro na América Latina, porque de lá para cá teve um ressurgimento do catolicismo no mundo inteiro. Pois é. Então, eu pensei, cara, qual o problema que essa ala progressista que está no poder está enxergando? O problema é o neoconservadorismo do Trump. O Trump no poder, junto com o Elon Musk, partindo para cima das pautas progressistas, pô. Questão de costume, casamento e mulher sacerdote ou não. Então eu pensei, cara, o problema hoje é os Estados Unidos, o problema hoje é o Trump. Eu falei, cara, é a hora de ser o primeiro papa americano. Tem que ser, porque se eles escolheram um polonês para lutar contra a União Soviética, eles vão escolher um americano para fazer frente ao Trump. Até para dialogar também, porque como americano nato. E aí, cara, eu pensei, fala ou não fala essa teoria? Porque a chance dela se concretizar é mínima. Por quê? Existia um tabu de ter um papa americano, porque a igreja ela tem medo de se associar a grandes potências que podem ser vistas como opressoras. Porque o progressista, ele entende os Estados Unidos como um império que oprime os mais fracos. Sim. Um império capitalista que amassa o pobre e não liga para as questões sociais. Então, não tinha essa possibilidade na igreja. Principalmente uma igreja liderada por uma maioria progressista no colégio de cardeais. Então eu falei, no dia 7, quando eu fiz a minha live do meio-dia, eu falei, cara, é muito arriscado isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Então, eu falei, nesse corte, né, que eu depois separei, falei, pessoal, eu vou sugerir para vocês aqui que vai ter uma zebra e a gente vai ter o primeiro papa norte-americano. Aí contei essa história que eu contei até aqui. Sim. Só que eu pesquisei e pensei, será que tem algum dos cardeais, são 10 cardeais americanos hoje, será que entre esses 10 cardeais americanos, acho que são 10, né, ou 8, não sei, será que tem algum que o Trump gosta mais? Será que ele já elogiou? Será que já deu? E aí eu vi que, obviamente, Trump sendo de Nova York, tinha um cardeal lá que é o cardeal Dolan. E o Trump já tinha elogiado esse cara. Numa situação curiosa também, porque chegaram pro Trump e falaram, e aí, com relação ao novo papa, o que você acha? Aí ele fala, eu acho que eu daria um excelente papa. Aí ele fez aquele meme, ele como papa, né?
E só que ele falou, essa é a minha primeira opção, sou eu, o melhor candidato para Papa. A segunda opção é o cardeal Dolan. Aí eu falei, então o cardeal Dolan, é um americano, é o Dolan. Essa eu errei. Eu errei quem era. Ah, tá. Mas depois eu pensei, eu falei, cara, o Trump não é bobo. Principalmente eu acho que não tem nenhum bilionário bobo, né? O Trump não é nem um pouco bobo. Inclusive, ele escreveu um livro antigão chamado A Arte da Negociação e ele, né, é o mestre do somebody love da negociação. Ele fala que ele não quer. Então, eu falei, cara, eu dei mole. Porque claramente, se ele falar, esse cara é o que eu quero, o Vaticano vai falar, esse a gente deleta. E eu falei, pô, lógico que se ele falasse esse, não seria, né? Aí entra o Robert Francis Prevost, né? Que é o cardeal que é nascido em Chicago, né? Radicado em Chicago, nos Estados Unidos. Mas tem alguns detalhes ali que eu não tinha atentado. Por quê? A história é até interessante. Acho que dá para contar um pouquinho a história do novo Papa, né? Claro. A biografia dele. Então, ele nasce numa família muito católica ali em Chicago. E ele aí eu vou pular um pouquinho, né? Foi estudar na Universidade de Vila Nova, que acho que fica na Filadélfia, se eu não estou enganado. E ele não foi estudar teologia, ele foi estudar matemática. O novo Papa é um matemático, para quem não sabe, tá? Então, é um cara que tem uma visão de mundo diferenciada, né? Um cara que tem uma mente mais matemática. E ali na Universidade de Vila Nova, ele foi cooptado pelos agostinianos, porque a Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos, é uma universidade administrada pela Ordem dos Agostinianos. E então ele se torna um padre agostiniano, e aí ele faz mestrado, faz doutorado, é um cara que tem um currículo acadêmico excelente. E ele, além dele ter essa parte acadêmica muito robusta, não só como matemático, mas como um teólogo ali, com uma formação excelente, ele fez o doutorado em Roma, e poliglota, obviamente. Ele fez trabalhos missionários no Peru durante muitos anos. Ele conseguia aliar, já no início da sua carreira, a qualificação acadêmica, teológica, com a vida missionária, né, voltada para o aspecto social, que ele trabalhava numa diocese bem pobre. Então isso agrega valor a esse cara, né? Pô, esse cara é americano, mas ele trabalha com os pobres e ele tem um currículo acadêmico robusto. Além disso, ele acabou se tornando o líder global da Ordem dos Agostinianos. E para o cara administrar uma ordem dessa, que é uma ordem super antiga, o cara tem habilidade administrativa também. Pois é. Então ele tem habilidade matemática, teológica, social, missionária e administrativa. Ou seja, o cara tem um currículo maravilhoso, uma experiência de vida maravilhosa. E importante, né? Robusta. E aí o que acontece? Papa Francisco chama o cardeal Prevost, né, Robert Francis Prevost, para trabalhar com ele em Roma. E ele é escolhido pelo Papa Francisco para ser o presidente do Dicastério dos Bispos. O que é isso? Ele se tornou o cara que escolhia os bispos no mundo inteiro. Ele que falava, ó, bispo do Brasil na região tal é esse, é esse, é esse. Então, um poder muito grande. Porque se você tem poder de escolher os bispos, esses bispos, obviamente, se você escolhe gente que tem visão parecida contigo, você tem uma rede de apoio monumental no mundo, né? Então esse cara começa a ganhar muito poder. Além disso, ele é escolhido também pelo Papa Francisco para ser o responsável por todo o trabalho na América Latina da Igreja Católica. Então, o que acontece? O Papa Francisco, como o primeiro Papa sul-americano, ele está colocando um cara ali que também vai continuar o trabalho dele, do foco na América Latina. Porque é um cara que é muito respeitado na América Latina, deve ser ainda o chefe de todo o trabalho da igreja na América Latina, e além disso, esse dado eu não sabia, ele tem cidadania peruana. Pois é. Então a gente não tem só o primeiro Papa norte-americano, a gente tem o primeiro Papa peruano também. Ele não é um peruano nato, mas é um peruano naturalizado. Então isso é muito interessante, né? Vejam quantas características esse cara tem que podem servir o objetivo da igreja, né? Além disso, o fato dele ser agostiniano, ele não é um jesuíta igual o Papa Francisco, mas a gente não pode esquecer que se o aumento do protestantismo na América Latina ainda é um problema para a igreja, esse cara também faz esse trabalho. Por quê? Ele tem cidadania peruana, ele é o chefe ali do trabalho na América Latina e ele é agostiniano. Aí você fala, o que ser agostiniano ajuda no combate ao protestantismo? Ajuda porque Martinho Lutero era um monge agostiniano. Ah, é? É. Martinho Lutero, ou seja, a ordem dos agostinianos é de onde sai a reforma protestante.
Então os agostinianos, automaticamente, eles pensam, devem pensar nisso o dia inteiro. Não tem esse negócio de que o homem pensa 9 vezes ou 10 vezes em Roma todo dia. Os agostinianos devem pensar em Martinho Lutero 100 vezes por dia, porque foi da ordem deles que saiu esse problema, né? Então, assim como o Francisco, sendo jesuíta, tinha habilidade para lidar com a questão protestante, eu creio que o novo Papa, o Leão XIV, ele também tem essa habilidade, porque os agostinianos já tiveram, historicamente, que lidar com esse problema. Então, assim, para mim, é o cara certo na hora certa para lidar com o Trump. Agora, a grande questão, ele é progressista? Ele é moderado? Ou ele é um conservador? Um criptoconservador. O que é um criptoconservador? É um conservador que é escondido, não aparece. Eu ia falar um conservador enrustido, mas não pega bem, né? Então, aí que entra a grande questão. Por quê? O Robert Prevost, ao mesmo tempo que ele parece ser muito progressista, principalmente pelo trabalho social, trabalho com os pobres, o fato dele também, no dicastério dos bispos, que é o grupo que escolhe quem será os bispos, ele conseguiu colocar 3 mulheres para ajudar a escolher. Então isso foi visto como uma atitude muito progressista dele. Porque a linha progressista, o que eles querem? Eles querem mulheres sendo liberadas para ser ungidas diaconisas e mulheres também sacerdotes, né? Eu ia falar, o ignorante ia falar padres e padras, né? Ou então madres, né? Ou alguma coisa assim. Então, é isso que a igreja, a linha progressista deseja. Uma das pautas da linha progressista da igreja é as mulheres se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas e diaconisas. Ele tendo colocado mulheres no dicastério, agrada muito, né, agrada muito os progressistas. Porém, quando eu fui estudar esse detalhe, será que esse cara é progressista ou ele é conservador? Eu tô vendo que tem opiniões diversas aí, né? Eu tô achando que ele acena para um lado e acena para o outro. Ele é meio, né, dúbio, diplomata, né? Diplomata. Mas eu acho que esse cara é conservador pra caramba. E isso é um problema pra essa galera progressista. Por quê? É claro que a base progressista ela estava toda fracionada no conclave. O Papa Francisco, apesar dele ter deixado 108 cardeais nomeados por ele, eles não conseguiram achar um consenso de um nome. Eles ficaram entre o cardeal Parolin, entre o cardeal Pizzaballa, mas eles não ganharam força. E aí eles perceberam, ou vai entrar um Erdó, por exemplo, que é o da Hungria, que é altamente, radicalmente conservador, ou a gente entra num consenso e escolhe um moderado. Eu acho que eles preferiram isso. Só que eu acho que ele não é um moderado, eu acho que ele é um cara hiperconservador, só que escondido. Por quê? Ele já fez declarações contra a questão de pessoas que são divorciadas participar da ceia, tomar a ceia, ou da Eucaristia. Ele já falou contra os movimentos minoritários, em várias ocasiões. Ele já falou que a ideia dessas novas formas de família ele não aceita. E são coisas que o progressista fica irado, né? Vou dar um exemplo, já como Papa. Ele foi cumprimentar os fiéis, tinha um cara com a bandeira. Ele desviou, virou pro outro lado. Ele virou de costas e passou direto. Eu falei, meu irmão, você acha se isso não é um sinal de que esse cara é conservador, eu não sei o que é. Ou não quer se comprometer no começo. Ele é tão somebody que ele não quer confusão. Mas isso condiz com o que ele tem falado. Ele chegou a falar que você permitir mulher virar sacerdote ou diaconisa ia gerar confusão na igreja. Ia gerar problema. Quando fala dessas outras formas de família, né? 2 pais, 2 mães, criar uma família, ele fala, isso é confusão. Então, esse cara é conservador pra caramba. Agora, isso tudo tá documentado, é muito fácil você achar essas opiniões, se você quiser pesquisar, pesquisa. Opiniões e declarações conservadoras do Robert Prevost. Agora, pra mim, a coisa mais contundente, que aí eu fiquei surpreso. Esse cara, deixa eu falar com a devida honra, esse novo Papa, ele é filiado ao Partido Republicano, que é o partido do Trump. O quê? E há muito tempo. Ele votou nas primárias do Partido Republicano, ele vota desde 2012. Cara. Aí eu falei, peraí. Isso vai um pouco na linha do que eu falei, porque quando eu falei que ia ter um Papa americano, eu falei, cara,
existe uma possibilidade desse cara ser um papa americano e ele jogar junto com o Trump. E eu tô achando que é isso que vai rolar. O Trump tá querendo estabelecer paz no Oriente Médio, aumentar os acordos de Abraão, trazendo a Arábia Saudita para dentro dos acordos, e tá falando que ele vai trazer paz ao mundo, né? Nesse exato momento, o Trump tá viajando pelo Oriente Médio, já foi à Arábia Saudita, foi recebido como rei do planeta Terra, né? Até os militares da Arábia Saudita batendo continência para ele. Eu falei, pô, que situação. Um militar de um país batendo continência para um cara de outro país, como se ele tivesse se tornado o novo comandante do exército saudita, uma coisa muito estranha. Sem falar que a revista Atlantic já fez uma entrevista com o Trump 15 dias atrás e ele falou, eu não governo só os Estados Unidos, eu governo o mundo. Ele mandou essa. Então, ele tá com esse negócio de querer, me parece que ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu acho que ele vai ganhar. Não porque eu acho que ele merece, porque eu acho que a estratégia do jogo, claro, né? Domine esse jogo, a arte da negociação. E eu acho que ele vai vencer o Nobel da Paz. Você que não gosta do Trump, se prepara aí que você vai ver ele ganhando o prêmiozinho da paz, tá? Mas teve um monte de maluco que já ganhou esse prêmio, né? Acho que eles botaram ali o videozinho, né? Tira o som, só. Isso aí pegou mal, né? Só a imagem. A gente tem que tem que botar o mute aí. Você colocou o mute aí? Então manda. Tá sem, né? Ah lá. Passou, deu as costas. Deu as costas, viu que ia estar lá. O cara com o braço ali, querendo cumprimentar, né? Nunca mais perca vendas com o checkout que mais converte da Shopify. Diga adeus aos carrinhos perdidos e aproveite ganhos em todos os canais. Tá na hora de vender mais? Tá na hora da Shopify. Faça um teste gratuito agora. E a bandeira... Cadê a bandeira? Não mostrou, né? Ah lá, a bandeira. Tá ali a bandeira ali. Virou de costas, deu um somebody love, né? Então, esse cara... Ele votou em todas as eleições americanas, a gente tem prova disso, a gente não sabe quem ele votou, mas ele votou ele não vota só no presidente, ele votou nas primárias do Partido Republicano. O cara é filiado ao Partido Republicano, votou agora em 2024, eu imagino que ele não votou na Kamala Harris, acho que ele votou no Trump. Então, assim, isso, se a gente que já descambar para uma conversa mais esquizofrênica, no bom sentido, maluca, especulativa, né, conspiratória, isso está alinhado com o que eu imagino que está programado para acontecer. Que é o Trump virar o salvador do planeta, trouxe paz ao mundo, acabou com a guerra na Ucrânia, vai acabar com a guerra no Oriente Médio, está querendo fazer um acordo nuclear com os iranianos, está fazendo acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que o Papa vai trabalhar junto com o Trump para trazer essa paz global. Só que o Trump, no discurso que ele fez lá na Arábia Saudita essa semana, ele falou assim... Estamos trazendo paz e segurança. Aí é um problema que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, que quando falarem sobre paz e segurança virá uma repentina destruição. Aí a galera que conhece Bíblia, quando ouviu o Trump falando peace and security, paz e segurança, a galera já deu um calafrio. Já ligou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo questões proféticas, escatológicas, no final dos tempos ali, se desenhando nesse tabuleiro global aí diante dos nossos olhos. Por um lado, eu acho a figura do Papa Leão XIV muito interessante. Agora, o Leão XIV, dizem que ele está se inspirando no Leão XIII, né? O que o Leão XIII fez? Lembrando que esse nome Leão foi falado muitos... O último Leão foi no início dos anos 1900, acho que 1903 ou um pouco antes. O que o Leão XIII fez? E as pessoas só enxergam isso. Ele publicou uma encíclica chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum é das coisas novas, né? Res é coisa, res pública é coisa pública. E uma encíclica é um... uma encíclica quando ele estabelece ali uma orientação para a igreja, né? E essa encíclica das coisas novas, você vê, início dos anos 1900, ele está convidando a igreja para ser uma igreja mais aberta para o povo, mais aberta para as causas sociais. Então, muitas pessoas acharam que quando ele escolheu o nome Leão XIII, ele está escolhendo o nome de um cara que foi o pai de uma visão social da igreja, portanto progressista. Mas a gente não pode esquecer que tem outros dois leões aí que se destacam na história. Primeiro é o Leão X. Leão X foi o que sucedeu Júlio II, e a gente está falando dos anos 1500. Júlio II ele começou as reformas da Basílica de São Pedro. Só que quando o Papa Júlio II morreu, chegou ao poder o Papa Leão X. Leão X era da família Medici, lá de Florença, italiana, família famosa por ser patrono das artes. Então, Leão X foi o Papa que praticamente construiu a Basílica de São Pedro, como ela é.
E ele achava que a Basílica de São Pedro deveria ser a igreja mais bonita do mundo. Ele achava que a Basílica de São Pedro que tinha na época não era digna de ser a sede do cristianismo, do papado. Só que aí, obviamente, falaram para ele, cara, para fazer tudo que você quer fazer, você quer contratar todas as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, né? Rafael. Você quer contratar esses maiores artistas aí para fazer obras aqui, né? Capela Sistina, onde acontece conclave. Como é que Michelangelo vai pintar isso tudo? É a mão de obra cara. De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Aí Leão X instituiu o ano excepcional de jubileu. Tá acontecendo agora. A gente tem um ano de jubileu também. O que é um ano de jubileu? É quando você pode comprar uma indulgência. Você pode garantir a sua salvação. Isso é um problema, né? O pessoal diz que crente que vende terreno no céu, a igreja já vendia, né? Não só terrenos, mas objetos também, com a simonia, que é a venda das coisas sagradas. Isso gerou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acontece quando Martinho Lutero vê a igreja vendendo a salvação. O cara pagava tantos ducados para não ter que ir para o purgatório, ou para garantir, se ele pagar uma indulgência plenária, ele poderia pecar à vontade, que ele já estava garantido no céu. Então, uma coisa louca, né? Tinha gente, por exemplo, a gente vê em livros de história, que por onde passava os emissários da venda das indulgências, no caso da Alemanha ou da Saxônia, na área de Martinho Lutero, era o Johann Tetzel, foi o escolhido para vender indulgência. Os livros de história, alguns dizem que por onde esse Johann Tetzel passava vendendo indulgência, aumentava a criminalidade. Porque o cara queria matar o vizinho, aí ele pagava a indulgência e depois matava, porque estava garantido já. Então, é uma coisa maluca, né? E Martinho Lutero viu aquilo e ele começa a ideia de que a salvação é pela fé. E ele, se inspirando ali no livro de Romanos, ele conclui, né, que Romanos diz: o justo viverá pela fé, de fé em fé. Então a salvação não é paga nem é pelas obras. Aí ele vai descobrir o apóstolo Paulo escrevendo, né, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então ele cria o conceito em latim que é sola fide, só a fé, né, sola gratia, só a graça, sola scriptura, só a escritura, só a Bíblia. Então a Reforma Protestante começa na época do Leão X vendendo indulgência para embelezar a Basílica de São Pedro. Então, o fato do Papa Leão XIV escolher o nome Leão, por um lado ele está homenageando o Leão XIII, que tinha a causa social, que ele tem também, com todo o seu trabalho no Peru, mas tem também a questão da Reforma Protestante. Sim. Né? Talvez não resolver esse problema que aconteceu. Agora, o primeiro Leão, o Papa Leão I, ou Leão Magno, ele foi o cara que fez um negócio muito interessante, porque foi na época dele, Antigona, que Átila o Huno invadiu a Europa. Imagina o cara lá no Estreito de Gibraltar, aí a Península Ibérica vira islâmica, né? Aí os portugueses e espanhóis tinham que lutar as guerras contra os muçulmanos, né? As guerras da Reconquista, contra os moros, né? Meu pai é espanhol, né? Então, ele dizia que minha avó... Eu conheci minha avó, conversei muito com ela, mas não sobre esse assunto. Que ela falava muito dessa época da história, né? Ela, não, quando os moros invadiram... Eles chamam de... Em vez de falar mouro, né? Minha avó falava moros, né? Moros. Os moros, quando eles invadiram a Espanha, foi uma coisa terrível. Sérgio Moro. Deve ter conexão, né? Então, ela morria de medo, né? Dos moros. Foi uma época que foi muito difícil, porque realmente foi uma invasão à Europa. E o Átila, o Huno, ele foi indo para Roma. Imagina o cara com elefante vindo lá da Ásia, passando nos Alpes suíços de elefante, chegando até Roma. E ele chegou em Roma e o Papa Leão I foi o cara que, sem lenço, sem documento, foi lá peitar ele. Falou: meu irmão, sai daqui, você tá fazendo o que aqui, meu irmão? Isso aqui é nosso. Dá linha, sai fora logo para não cair tua casa. O cara foi corajoso pra caramba, né? Ele podia ter fugido e tal, ele peitou. Então, assim, eu não sei se tem essa ideia também de... Papa Leão XIV, estou me referindo ao Leão também, porque eu vou ter que lutar contra um novo Átila Huno. Talvez esse Átila Huno é quem? O Trump? Eu não sei. Ou outra figura? Não sei. Então tem várias referências. O fato dele escolher o nome diz muita coisa. O nome Leão. Tem essas três principais referências. O Leão XIII da causa social, o Leão X, que foi quando aconteceu a Reforma Protestante, e o Leão I, que lutou contra a invasão da Europa pelo Átila. O nome que o Papa escolhe é um indicativo do caminho que ele vai seguir, né? Pra caramba. O Papa Francisco, ele queria trazer um negócio mais humilde, né? Uma questão mais da... Aí por isso que é o primeiro Papa Francisco. Pois é. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, aquela questão da pobreza e tal. Mas aí entra um outro problema na posse do Papa Leão XIV. Porque o Leão XIV chega na posse falando que ele quer continuar o legado do Papa Francisco, que o Papa Francisco era muito amigo, que ele era um dos braços direitos do Papa Francisco, mas o Papa Francisco ele assume o poder
sem usar a estola sacerdotal. E mudando, ele mora em outro lugar, né? Também, lugar mais simples ali e tal, para fazer essa propaganda de uma igreja mais simples, né? Não pomposa. E ele não, né? Poxa, a gente tá vendo na imagem, né? O Leão XIV entra com a mesma roupa tradicional, e aí isso indica conservadorismo e tradição, a mesma roupa que o Bento XVI entrou. Pois é. Que é o cara que ninguém queria mais, né? Porque era conservador demais. Então, assim, é estranho, porque verbalmente ele diz que vai continuar o trabalho do Francisco, mas visualmente ele não tá continuando. Então é uma esfinge a ser interpretada, né? É um mistério. Deixa eu fazer só uma pontuação. Muita gente fala assim, Daniel é protestante, tá falando sobre catolicismo. Eu poderia dizer para você, eu sou doutor em linguística. Se você não é doutor em linguística, fica quieto, só eu que falo. É tão ignorante quanto, mas tudo bem. Eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Ah, mas é uma universidade protestante. Mas eu também estudei na Universidade de São Bento do Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma especialização em teologia e filosofia medieval na Universidade de São Bento, no Mosteiro de São Bento do Rio, tá? Então é claro que eu sou bacharel em teologia, eu estudei teologia. Além disso, eu também estudei em faculdades católicas também. Sem falar que a família do meu pai espanhola é toda católica, eu fui batizado na igreja católica, só não fiz crisma nem primeira comunhão. E na família do meu pai tem freira, tem tudo que você pode imaginar. Tá tudo lá na Espanha ainda, né? Então, só pra dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que tem olho, tem cérebro, eu leio, né? E eu acho que não é só o católico que fala sobre catolicismo, assim como tem muitos católicos que analisam o protestantismo também. Eu acho que eu, como jornalista, tô analisando notícia, como teólogo, analiso a teologia. Muito católico falando the king, the power of the... Não? Então, só pra dar uma resposta aos caras que quem é ele? E de brasileiro que tava lá no conclave? Então, não tinha nenhum que tinha não chance, tinha nenhum, né? pelo menos na minha leitura, né? Você vê, quando o Brasil, que é o maior país católico do mundo, eles preferiram um argentino e não um brasileiro, né? Então, se naquela época não entrou... Warnes lá, né?